Olá, meninas e meninos. Hoje é mais uma aula de mitologia grega e hoje eu vou falar sobre 3 deusas, tá? Bom, lembram que na última aula eu falei também de 3 deusas, as moiras ou fiandeiras, tá? Que eram 3 irmãs. Uma fiava o fio, que era Cloto. Outra colocava os nós e os laços, que era Laqueses. Esses nós, os laços, determinavam a sorte do ser vivo, né? Ou os azares, os sofrimentos que ela iria encontrar, tá? Que a pessoa iria encontrar. E a terceira, Atropos, que é aquela que cortava o fio da vida, determinava o fim da vida. Bom, hoje eu vou falar de outras 3 deusas, como eu falei, também muito importantes e cujo trabalho também os Zeus não poderia interferir. Quem eram? Temis, Nêmesis e as Iríneas, que em Roma tiveram o nome de Fúrias. Vou começar pela Temis. Todo mundo num tribunal, em alguma visualização, alguma gravura, viu uma linda deusa empunhando uma espada, com os olhos vendados e segurando uma balança. Quem nunca viu isso? Todo mundo já viu. Temis era a deusa da justiça, tá? Então, como eu falei, era representada por uma bela jovem segurando uma balança, com a outra uma espada. E também com os olhos vendados. Essa bela jovem, então, representava a justiça. Então, vou dizer por quê. Quem era ela? Por que ela representava a justiça? Temis era uma titânide. Lembra dos titãs? Os deuses que mandavam no universo antes dos deuses olímpicos. Houve a guerra dos titãs, que durou 10 anos. E Zeus e seus irmãos ganharam essa guerra. E os titãs foram acorrentados no centro da terra, né? Então, quando há algum terremoto, eles acham que são eles tentando sair das suas correntes. Então, havia os titãs, que eram os homens, o sexo masculino, e as titânides, que eram os chamados os deuses primordiais. Essa Temis era uma titânide, filha de Urano e Gaia, e era invocada sempre quando havia julgamentos, tá? E, como eu já falei, ela tinha vários símbolos. A balança, que significava a balança? Ela segurava a balança como símbolo do equilíbrio no julgamento. Tinha que haver um equilíbrio no julgamento. A espada, o que representava a espada? A força que deve ser empregada para combater as injustiças. E os olhos vendados representavam a imparcialidade que o juiz deve ter nos julgamentos, tá? Então, Temis, outra parte, Temis foi a segunda esposa de Zeus. Vocês sabem que Zeus teve 3 esposas. A primeira foi Metis, depois um dia eu vou falar sobre ela. A segunda foi Temis, a deusa da justiça. E a terceira e última foi Hera, aquela deusa ciumenta, lembram? Bom, que em Roma teve o nome de Juno. Bom, tem várias passagens da mitologia onde essa deusa Temis, a deusa da justiça, estava presente. Muitas passagens, porque ela era invocada quando tinha que haver justiça, julgamentos. Eu vou contar 2 passagens que estão na mitologia grega e que vocês conhecem bem, tá? Temis previu que Prometeu, aquele que deu fogo dos deuses para os homens antes do tempo, que foi acorrentado no Cáucaso, onde uma abutre comia o fígado dele durante o dia e à noite se refazia. Todo mundo sabe disso, tá? E ela previu que ele um dia seria libertado, que não era para sempre que ele estava ali. Vocês sabem que o centauro Quiron, para parar de sofrer, preferiu dar a sua imortalidade para Prometeu, para morrer e parar de sofrer. Essa história também já contei. Então ela previu isso. Um dia Prometeu vai se livrar do Cáucaso. Bom, também foi Temis que falou, né? Lembram de Eucalião e Pirra, os 2 sobreviventes do
do dilúvio, que matou todo mundo, só sobrou esse casal, Deucalião e Pirra. Lembram quando eles se viram no meio de ruínas, da catástrofe que foi o dilúvio, e aí eles viram um templo em ruínas e foram lá e pediram uma orientação para os deuses. E quem deu essa orientação foi a deusa Têmis, a deusa da justiça. E foi ela que disse, desamarrai as vossas roupas, jogai os ossos das vossas mães para trás. Também vocês conhecem a história. E aí eles não queriam jogar os ossos das mães para trás, primeiro porque não sabiam onde elas estavam enterradas, e também porque seria um desrespeito. Mas aí o Deucalião achou que poderiam ser as pedras da Mãe Terra. E assim aconteceu, e realmente cada pedra fez nascer um ser novo para o início da nova humanidade. Todo mundo sabe disso. Então foi a Têmis que veio falar com Deucalião e Pirra, os sobreviventes do dilúvio, tá? Para terminar também, antes de eu terminar de falar de Têmis, a deusa da justiça, ela também simboliza o destino, pois ao serem julgados por ela, os seres receberiam seu quinhão de dor e quinhão de alegria, de acordo com o seu merecimento. Tá? Então, a Têmis, simboliza o destino também. Ou a pessoa foi julgada, absolvida, ela teria alegrias, tá? Um destino alegre. E se ela foi julgada e realmente foi acusada, né, de realmente que ela ter pecado, ter feito coisas erradas, né? Elas teriam sofrimento para o futuro delas. Então, por isso que a deusa Têmis também simboliza o destino, tá? Bom, Têmis é isso. Vou mandar no resumo da aula a Têmis com os olhos vendados, né, para ser imparcial, com a balança para haver equilíbrio no julgamento, e a espada para com toda a força julgar acertadamente os casos, né, que teriam que ser julgados. Agora eu vou falar de Nêmesis. Nêmesis, a deusa que representava a justiça também, mas de modo diferente, não era igual a Têmis. A Nêmesis, ela julgava a desmesura. Que é desmesura? É quem age de forma exagerada, desmedida, sem medida. Então, a Nêmesis julgava a desmesura. Aqueles que excedem a normalidade, também vou contar 2 casos que ela também julgou, tá? Aqueles que excedem a normalidade, aqueles que quebraram ou não cumpriram as leis do universo, são exagerados. Nêmesis se opunha também e julgava os orgulhosos e os arrogantes. Era ela que julgava os orgulhosos e os arrogantes. Bom, como eu falei, vou falar 2 passagens da história de Nêmesis, a deusa da justiça, a deusa que julga a desmesura, tá? Lembram-se de Narciso? Aquele belo rapaz que quando nasceu os pais ouviram do oráculo, ele não pode ver a sua imagem, que será a desgraça dele, e eles sumiram com todos os espelhos, as superfícies que poderiam mostrar a sua imagem. Então, ele nunca viu a sua imagem, mas era orgulhoso, tá? Ele era orgulhoso e todas as meninas, as jovens se apaixonavam por ele, e ele, em vez de tratá-las com respeito, as desprezava de um modo muito cruel. Então essas moças, essas jovens desprezadas pelo Narciso, foram ter com Nêmesis, para que ele tinha que ser castigado. Ele não podia tratar as pessoas que gostavam dele desse jeito. E ela resolveu castigá-lo. Vocês sabem como. Ele, depois de uma caçada, teve muita sede, foi no lago beber água, viu a sua imagem, e aí se apaixonou pela imagem, que não sabia que era dele, e aí se jogou no lago para ir atrás daquela imagem por quem ele estava apaixonado.
Então, ele foi castigado pela sua desmesura, tá? Bom, outra história que Nêmesis também julga a desmesura foi o caso do rei Creso da Síria, da Lídia, desculpa, o rei Creso da Lídia. Ele era muito rico e mostrava uma alegria desmedida daquela riqueza, se exibia que ele era muito rico, uma exibição exagerada. Então ele praticava a desmesura. Então o que aconteceu? A Nêmesis foi julgá-lo e castigá-lo. De que jeito? A deusa levou a empreender uma expedição, uma guerra contra Ciro, o que acabou por lhe trazer ruína e desgraça. Perdeu toda a sua fortuna. Então ele foi castigado pela sua desmesura, a sua exibição, o seu orgulho de ser tão rico. São duas histórias da mitologia grega que mostram o julgamento dessa Nêmesis, a deusa que julga a desmesura. Tá. E para terminar, tem as Eríneas, que em Roma receberam o nome de Fúrias. Olha, pelo nome, Fúrias, tá? Eram as deusas vingadoras dos mortais, dos crimes mais pavorosos. Olha só, os grandes pecados. Então, eram 3 Eríneas. Primeiro vou falar da primeira, Alecto. Alecto castigava castigava a ira, quem tinha raiva, vivia com raiva, com ira. A cólera, a soberba, o orgulho. Então, Alecto castigava a ira, a cólera e a soberba. Como é que ela castigava? Com fachos de fogo acesos, não deixava os pecadores dormirem em paz. Também espalhavam pestes e maldições para aqueles que tinham ira, cólera e soberba. Isso era Alecto. Tinha Megera, o nome Megera vem daí. Megera castigava os infiéis, principalmente os infiéis dos matrimônios, aqueles que pulavam a cerca. Perseguia os infiéis, fazendo-os fugir eternamente. Gritava sem parar nos ouvidos do criminoso, para que não esquecessem de sua infidelidade. Tem a terceira deusa. A terceira deusa, né, a Erínia ou Fúria, que era Tísifone, que vingava os assassinos, tá? Os fratricidas, os homicídios, os patricídias. E esses, qual era o castigo deles? Ele açoitava os culpados e os enlouquecia. Todos que matavam os irmãos, os pais, as pessoas, os assassinos em geral, eram açoitados pela Tisífone, que era uma Erínia ou Fúria, tá? Essas 3 Eríneas ou Fúrias eram representadas normalmente como mulheres aladas, de aspecto horrível, sangue escorrendo pelos olhos em vez de lágrimas. Seus cabelos eram serpentes, sendo que muitas vezes eram acompanhadas por animais, tá? Para me assustar mais ainda. Essas Eríneas ou Fúrias aparecem sempre empunhando chicotes e tochas acesas, correndo sempre atrás dos infratores dos preceitos morais desses assassinos. Isso tudo, essas deusas que castigavam, eram depois do julgamento, né, no Hades, né? Quando eles eram julgados, então eles tinham esses castigos eternos, tá? Não eram em vida, tá bom? E hoje vou ficar por aqui, é muita maldade, né? Muita coisa ruim. Vou ficar por aqui. Beijos.